Presentes todos os magistrados que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossos secretários, ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declara aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. Inicialmente, o eminente desembargador Lucas Vanucci Lins solicitou a retirada de pauta dos seguintes processos. Eu já vou nomear, porque alguns têm advogados inscritos, então já ficam avisados que os processos serão 2 retirados de pauta, 2 sobrestados. São eles: os 5 da pauta, o processo 10.070.72/2018, recorrente Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafayette e José Antônio Prates de Oliveira. Então, esse processo, número 5, da pauta do Dr. Lucas, está retirado de pauta. Também o 39, que é o processo 11.397.89/2017. O recorrente é Renê Lopes da Silva e são recorrentes Renê Lopes da Silva e MR Logística Limitada. Processo 39 da pauta do Dr. Lucas também está retirado de pauta. Além desses, o número 6 da pauta, que é o processo 10.181.17/2018, o recorrente é Fernanda de Oliveira Silva, Instituto Materno Infantil de Minas Gerais, S.A. Número 6 da pauta, esse processo está sobrestado. E, finalmente, o número 13 da pauta do Dr. Lucas, que é o processo 10.298.03/2018. O recorrente é Rodrigo Monteiro Pinto e Mineração Serras do Oeste, empresa individual de responsabilidade limitada. Esses 2 processos estão sobrestados. Então, fica feita a comunicação, porque os ilustres advogados não necessitarão de ficar aguardando a solução. 13... Existe sustentação oral no 13. Nesses 4. No 5. No 39. 5, 13. Qual outro? Só o advogado 39. E o O 6. 39. Não, 39 ainda não. 39 e o 5, 6. O 6 também, né? Só o advogado 6. do 5 que está presente. O 6 também tem sustentação oral. O 13 também, já falei. Bom, a nossa secretária para o pregão dos processos, observada. Com a palavra o eminente desembargador Lucas Vanucci. Ontem tomou posse à frente do Ministério Público em Minas Gerais o doutor Arlélio. Eu acho que seria interessante a turma cumprimentá-lo e desejar a ele uma profícua gestão aí à frente desse importante, imprescindível órgão aí que nos acompanha há tanto tempo. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Com agradecimento em nome do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, então vamos fazer um ofício homenageando o doutor Arlélio e a nossa também vice-procuradora, doutora Sônia. Sônia, né? Toledo. Doutora Sônia. Sônia Toledo? Sônia Toledo. Ela foi Então, vamos fazer esse ofício com adesão da Ordem dos Advogados, todos os componentes dessa igreja turma. Muito bem lembrado. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Bom, quem é o advogado pediu para Pois não. Qual o número? É o 24 da pauta do Dr. Lucas. No 24 da pauta do Dr. Lucas, o ilustre procurador pediu preferência, porque tem uma audiência na Justiça do Trabalho às 9h50, informou que já conversou com os demais colegas, então vamos dar preferência a esse ilustre procurador, com a palavra a nossa secretária para fazer o pregão do processo. Então, na sala do Dr. Lucas, no 24 da pauta, inscrito o Dr. Emerson Fernando Silva, pelo recorrente reclamante. Com a palavra, o eminente relator, para, por favor, anunciar a sua proposta de voto. O processo 10.857. Eu estou conhecendo do apelo no mérito do parcial provimento ao apelo interposto pela reclamada para determinar a aplicação do IPCA a partir de 25 de março de 2015.
também dou parcial provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças de PLR apontadas em sede de impugnação à defesa, observadas a base de cálculo e os parâmetros estabelecidos em cada um dos acordos coletivos de trabalho aplicáveis sobre PLR juntados aos autos. Mantém o valor da condenação, pois ainda compatível. Por essa proposta de voto do eminente relator, antes de passar a palavra ao ilustre procurador, eu também queria pedir, em razão do número elevado de inscrições, pedir a todos os componentes da egrégia turma, Ministério Público, os advogados, que, na medida do possível, abreviem as suas considerações, evidentemente, sem prejuízo de tudo que for necessário, para que nós possamos terminar a tempo da outra turma ocupar esse plenário. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia. Peço licença aos componentes dessa egrégia turma para cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. Inicialmente, eu quero agradecer também a gentileza do senhor presidente, da senhora secretária e dos meus colegas por não ter nenhuma objeção quanto ao meu pedido de preferência, haja vista a minha audiência. Em que pese a proposta de voto do eminente relator, eu gostaria de destacar aqui apenas um ponto do recurso ordinário do reclamante hora recorrente, que é com relação às horas extras pelos minutos residuais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de horas extras pelos minutos residuais, sob o fundamento de que a reforma trabalhista introduziu no parágrafo 2º, no seu artigo 4º, que o tempo, que não será considerado tempo à disposição do empregador, no seu inciso 8º, a troca de uniforme. E, em razão disso, com esses fundamentos, indeferiu o pedido do reclamante. O que é importante destacar aqui, em primeiro lugar, é que a função do reclamante, a atividade do reclamante, e que também há uma exceção na parte final desse inciso. Por quê? Primeiro, a função do reclamante, ele é inspetor de qualidade. Ele trabalha numa indústria de alimentos. E a parte final desse inciso, que foi fundamento da sentença, diz o seguinte, que a troca de uniforme, ela não será computada, exceto quando houver a obrigatoriedade da uniformização dentro da empresa. Então, não me parece razoável uma indústria de alimentos, a função que o reclamante exercia é essa obrigatoriedade não existir. E tanto ela é verdade que ela foi comprovada pelo depoimento das testemunhas. Eu ressalto aqui o depoimento da testemunha senhor Márcio dos Santos de Souza, que disse que, abre aspas, que não poderiam chegar uniformizado à empresa, que trabalhou junto com o reclamante no mesmo turno e que essa uniformização ela era realizada dentro da reclamada. Inclusive, a própria testemunha convidada pela empresa, que é o senhor Humberto, também disse o seguinte, abre aspas, que havia recomendação para a troca de uniforme fosse realizada dentro do local de trabalho, que o depoente se uniformizava na empresa. Então, diante de todos esses argumentos, eu peço, venha a proposta de voto do eminente relator, mas que dê provimento ao recurso obreiro para deferir as horas extras em razão dos minutos residuais. É o que se requer, excelência. Pois não, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu peço toda a vênia à sustentação oral, como sempre, muito bem feita, para manter o voto como proposto. Realmente, a análise feita pelo juiz foi no sentido que a prova testemunhal aqui foi um pouco contraditória em relação a essa obrigatoriedade ou não da troca do uniforme na empresa. Realmente foram apresentadas essas testemunhas, testemunha Márcio dos Santos pelo autor, também a Ricardo Mendes, e a outra testemunha da empresa, que é Humberto Augusto Justino. Eu estou aqui no voto citando os depoimentos e a análise feita pelo juiz, que chegou a entender que, principalmente pelo depoimento de Humberto Augusto Justino, não ficou demonstrado que a empresa obrigava aos funcionários a trocarem de uniforme lá chegando. Muito ao contrário, essa testemunha levou o juiz à conclusão de que os empregados já poderiam chegar
preparados para o trabalho, higienizados e com uniforme. Então, tendo em vista essa contradição entre os depoimentos, essa prova não convenceu o juiz a respeito dessa obrigação. E o tempo de percurso foi inferior ao tempo legal, então, por isso, foi indeferido os minutos excedentes. E, dessa forma, o meu voto é no sentido de manter a sentença nesse ponto. Não. Doutora Maria Raquel, a segunda votante. Estou acompanhando o relator. Eu sou o terceiro, também estou acompanhando. Peço vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, apenas no recurso da reclamada para ficar vencido no tema do IPCAE até que o Excelso Supremo Tribunal venha decidir a matéria. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator no recurso do reclamante e, por maioria, no recurso da reclamada, vencido em parte terceiro votando no tema do IPCAE. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, uma ótima sessão. Bom dia, doutor. Dia. Próximo. Agora, ainda na pauta do Dr. Lucas, no 46, que é o processo adiado, está presente para assistir o julgamento do Dr. Daniel Dias. No 46 da pauta do Dr. Lucas, processo adiado, já houve sustentação. Então, 46 da pauta, com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Após a sustentação oral e voltando aos depoimentos prestados em audiência, realmente o depoimento da testemunha em relação aos horários de trabalho, principalmente em relação ao intervalo intrajornada, me trouxe uma dúvida na hora, e por isso eu pedi o adiamento para essa sessão. Voltando a esses depoimentos e analisando, realmente achei que ficou claro que o depoimento testemunhal é no sentido de que o intervalo que estava registrado no ponto do empregado era gozado devidamente. Eu estou somando aqui, conforme o depoimento prestado pelas testemunhas, o tempo que ele gastava em deslocamento, de ida para o refeitório, o tempo gasto no refeitório e o tempo gasto na volta ao seu local da prestação de serviço. E, Doutora Luísa, né? Conforme a testemunha, esse tempo é superior até, um pouco superior ao tempo previsto. Então, é nesse sentido que o meu voto é de conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação as horas extras relativas ao intervalo de refeição e reflexo, negando provimento ao recurso do reclamante, mantendo o valor da condenação ainda compatível. Essa proposta de voto do eminente relator, o ilustre procurador já fez a sustentação. Doutora Raquel, a segunda votante. Estou de acordo, Excelência. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo com o voto. Vou ficar vencido apenas no recurso da reclamada, no IPCAE, como eu já disse, até que o Excelso Supremo Tribunal Federal venha decidir a matéria. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator no recurso do reclamante e, por maioria, no recurso da reclamada, vencido em parte o terceiro votante. O resultado fica proclamado. Próximo. Ainda na pauta do Dr. Lucas, no 33, inscritos, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, pelo agravante Leandro de Abreu Moreira, e Dr. João Ribeiro Bastos Cunha, pelo agravado Sandro Viano de Sá. Dr. João é de fora e solicitou preferência. Pois não. Processo 33 da pauta do Dr. Lucas, com a palavra, eminente relator. Processo 11.169, são agravos. A minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos agravos de petição, exceto quanto a pedido de exclusão da empresa Zion, do polo passivo da execução, formulado no agravo terceiro executado. No mérito, estou negando provimento ao agravo do executado. Estou dando provimento parcial ao agravo da exequente, apenas para incluir o sócio Arthur de Carvalho Delorme no polo passivo de execução. Custas pelo executado no importe de R$ 44,26. O primeiro agravante ou reclamante, com a palavra o senhor ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, é um prazer voltar nessa turma, depois de algum tempo fora dessa tribuna aqui. É um caso extremamente intrincado, complexo, em que eu gostaria de trazer os fatos para depois trazer os argumentos do agravante Leandro de Abreu Moreira.
O senhor Leandro criou umas escolas, e essas escolas, elas eram escolas de computação. Essas escolas deram muito certo e foram compradas por um grupo estrangeiro, internacional. Ele ficou como parte dessa escola até que, em 2013, ele foi afastado. E depois de um longuíssimo processo e de uma discussão, inclusive na Câmara de Comércio Internacional, ele conseguiu se retirar depois de ter sido afastado da empresa que ele criou. Esta empresa foi comprada, então, por esse grupo, e depois de anos, o senhor Leandro criou nova empresa, depois de todo o prejuízo que ele teve, do afastamento. Ele criou nova empresa e conseguiu prosperar novamente dentro da sua capacidade. Porém, quando a empresa vendida começou a ser executada, começaram a colocar o seu Leandro no polo passivo dessas ações. E o seu Leandro, como sócio retirante, começa a ser colocado, e nesse caso, excluem-se todos os outros responsáveis e deixam somente o seu Leandro como responsável. Nesse caso, tem um pedido dessa suspensão da execução até o final do incidente da desconsideração, até porque há um cesseamento de defesa, de questão de inclusão e a exclusão dessas empresas, e há um cesseamento em relação ao seu Leandro, mas existe aqui, e eu acho que está bem explicitado no mérito, a ausência da instauração para requisitos do incidente da desconsideração. Há uma alteração na legislação a partir da reforma trabalhista e é apenas cabível nas hipóteses que os atos praticados pelos sócios tenham sido exercidos com abuso de poder, desvio de finalidade, confusão patrimonial e má-fé. O senhor Leandro, que todo o prejuízo que teve com o seu afastamento, ele ainda é colocado nessa empresa. A empresa Big Smart, elas continuam a funcionar. E também, além disso, há um julgamento desse tribunal, da lavra do Dr. Césio Peçanha, um julgamento da 8ª turma, processo 11.590, e que o Dr. Césio coloca da responsabilidade solidária. Aqui não há grupo econômico, há um sócio retirante de outro grupo, e também, na condição de sócio retirante, ainda assim, teria que haver o benefício de ordem pelo seu Leandro, que depois que criou a empresa Zion, é chamado nesses processos em que ele não tem mais responsabilidade. Tem a comprovação da sua saída, da sua exclusão, e eu gostaria de dizer que, levado a CLT e a questão do benefício de ordem, antes do seu Leandro tem o seu Arthur, o seu Marcos Ibrahim Tartucci, Mário Alexandre Issa, Marcelo Rotti Crivella, Sandro Viana, que estão, de acordo com o artigo 10A da CLT, sobre o senhor Leandro nesse benefício de ordem. E não tem como, em nenhum momento, provar aqui a questão do grupo econômico. E aí, lanço mão da CLT, mais uma vez, que diz que sempre mais de uma empresa, tendo embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração de outra, ainda quando, guardado cada uma autonomia, integre grupo econômico, seja responsável solidariamente. E não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessária a configuração de grupo para demonstração. E não há nenhuma prova de grupo econômico, porque há um sócio retirante que saiu da empresa, que teve muito prejuízo com essa saída, que anos depois criou uma nova empresa e agora toda essa empresa, todos esses sócios são excluídos
O doutor Lucas, no seu voto, ele retorna com um desses sócios para o polo passivo, mas nós estamos aqui requerendo que não seja admitido como grupo econômico a exclusão do senhor Leandro, mas, se assim não for entendido, ao menos o benefício de ordem e a volta de quem tem que estar nesse polo com base na CLT, tanto no artigo 2º e também com base na questão do grupo econômico do artigo 10. É o que tem para se dizer. Muito obrigado, prazer. Pois não. O ilustre advogado dos reclamados aguardaria primeiro voto divergente? Ou o senhor quer sustentar também? Não, se mantida a sentença na proposta do desembargador Lucas, me satisfaz. Pois não. Com a palavra, então, eminente relator. Se houver divergência, eu volto a palavra ao senhor. Pois não, senhor presidente. Realmente, como colocado da tribuna, a questão é muito complexa, é um caso intricado. Esse voto foi um dos votos mais difíceis que passaram lá pelo meu gabinete nos últimos tempos. Então, como um voto é muito longo também, são diversas questões que são abordadas, eu peço ao Vênia para apresentar apenas um resumo e qualquer dúvida ou qualquer omissão em embargos, o gabinete está à disposição para esclarecê-los. Então, eu estou rejeitando aqui, em primeiro lugar, as preliminares de não conhecimento dos recursos, dos agravos de petição, arguídos em contraminutas. Já em relação ao agravo do terceiro executado, tem um pedido de suspensão da execução, então eu entendi que essa execução já se encontra suspensa, conforme decisão de folha 991, então não seria o caso de apreciar isso nesse momento. Estou rejeitando também a preliminar de cerceamento de defesa, analisando aqui essas condições. Já em relação à desconsideração da personalidade jurídica, eu estou aqui citando também, estou mantendo a decisão, citando também uma decisão, um acórdão da 5ª turma deste tribunal, no processo 11.137, sobre a mesma matéria, fazendo a mesma análise que ali foi feita, chegando à conclusão que o sócio Leandro de Abreu, ora agravante, registram a sua destituição da sociedade em novembro de 2013. Contudo, verifica-se que não houve registro dessa ata na junta comercial. O próprio agravante, inclusive, relata que sua retirada da sociedade se deu mediante decisão judicial, em 21 de dezembro de 2016. Entretanto, não há prova desse fato nesses autos, não tendo o agravante comprovado a sua efetiva retirada da sociedade da empresa executada, ante a ausência de publicidade desse ato, mediante o registro no órgão competente, na junta comercial. Aliás, a ficha cadastral da SEV em computação gráfica na junta comercial, que foi anexada às folhas 917, indica somente o nome do agravante como sócio, sendo os demais indicados como administradores e procuradores. Então, o agravante, portanto, figura como sócio da empresa executada, não podendo ser considerado como sócio retirante pelos motivos acima expostos. Então, como eu disse, estou citando aqui também uma decisão da 5ª turma nesse mesmo sentido. Já em relação à exclusão da empresa Zion, acho que não foi reconhecida a formação de grupo econômico, mas sim de sucessão de empresas, com base no artigo 10 e 448 da CLT. Estou citando aqui também a súmula 422 do item 1 e 3 do TST, que entendo que são aplicáveis ao caso. Já em relação ao agravo da exequente, a exclusão dos administradores, o provimento é para manter a sentença, exceto em relação à qualidade do sócio de Arthur de Carvalho Delorme, no qual eu estou dando um provimento parcial ao agravo do exequente para incluí-lo no polo passivo da execução. Então, nesse sentido, com todas as vênias, que eu mantenho o voto proposto. Pois não. Segundo votante, doutora Maria Raquel.
Eu vou registrar aqui que, assim como o doutor Lucas, eu também parei. E o que eu estou levando em consideração aqui, até depois de ouvir o doutor da tribuna, é que esse processo já foi analisado por a magistrada que analisou bem na primeira instância. O doutor Lucas vem e esmiuça essas questões. É algo complicado, porque também carece, eu acho que houve uma falta de documentação aqui, até para amparar boa parte dessas alegações. E isso é um dos fatos que me faz acompanhar o voto do relator, Excelência. Pois não. Eu sou o terceiro votante, eu peço vênia, Vossa Excelência, em relação à execução está garantida por um bloqueio via Bacenjude. Pela nova lei da liberdade econômica, que é um fato novo, a vigência dessa lei é recentíssima, a constituição do patrimônio do sócio deve ser fundada em prova de fraude. Quanto à execução de empresas falidas, esse é o entendimento que não prevalece na Justiça do Trabalho, mas é o meu entendimento. Entendo que a competência para desconsideração e penhora de patrimônio do sócio é do juízo universal e não da Justiça do Trabalho. Por essa razão, eu fico vencido em parte e proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante. Vencido em parte o terceiro votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Senhor presidente, eu só posso fazer um pequeno esclarecimento? É que, inclusive, eu recebi memorial essa semana da parte dos agravantes e tem uma questão de o bloqueio que foi feito dessa conta nesse processo é desse sócio que a sentença já o havia excluído do processo, e o meu voto é no sentido de manter essa exclusão. Mas a questão a juíza, apreciando um pedido feito em primeira instância, ela condicionou essa liberação do bloqueio, desse bloqueio que foi feito apenas um bloqueio, condicionou a confirmação da decisão dela, que era no sentido de excluir tal pessoa do processo. E contra essa decisão não foi apresentado nenhum recurso. Então, mesmo apesar de ter sido pedido no memorial que a turma enfrentasse essa questão, eu achei que não era o momento próprio de enfrentá-la, porque não tem recurso a respeito, né? Isso foi uma petição apresentada depois, e o recurso, o agravo, a nossa análise desse recurso deve se ater apenas às matérias levantadas no agravo. Então, por isso, eu não entrei nessa análise e imagino que, conforme a decisão tomada em primeira instância, esse bloqueio será suspenso lá, tendo em vista a confirmação da exclusão desse sócio. Do qual poderá haver um novo recurso, porque ainda não foi objeto de recurso. Então, esse é o resultado, fica proclamado, com esse esclarecimento do eminente relator, e esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado, senhor. Do executado. Próximo. Agora, passando para a pauta do doutor Jales, no 15, inscrito doutor Sérgio Luiz Tavares Martim, pela recorrente reclamado. O advogado de fora solicitou preferência. 15 da minha pauta. É o processo número 10.736/36/2019, recorrente Café Três Corações S.A. e Eduardo Bastos Grande, recorridos os mesmos. A minha proposta, o voto é longo, a minha proposta é conhecer de ambos os recursos ordinários, acolher a preliminar apresentada no recurso da reclamada para declarar a nulidade da respeitável sentença por falta de prova de citação tempestiva e cerceamento do direito de defesa, bem como a consequente aplicação das penas de revelia e confissão. Determinar o retorno do processo à vara de origem para a realização de nova audiência inicial na forma prevista na lei processual. Considerados prejudicados todos os demais temas de ambos os recursos ordinários. O ilustre procurador fala pela reclamada. Sim, excelência, eu falo pela reclamada. Me parece que a alegação de nulidade é do reclamante, né? Então, o eminente... A nulidade é da reclamada? O senhor aguardava o primeiro voto divergente?
Excelência, não havendo voto divergente, Pois não. Se houver voto divergente, eu devolvo a palavra Pois não, à Vossa agradeço. Senhoria. Pois não. O segundo votante é o doutor Antônio Carlos. Sim, de acordo com o voto, eu só acuso o recebimento de memoriais para analisados. Estou plenamente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Pois não. Segundo votante, terceiro votante, doutor Lucas Vanucci Lins. De acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Eu agradeço, Excelência, desejo um bom dia e registro os cumprimentos em nome da Advocacia do Ceará, de onde eu venho. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Antônio Carlos, no 29, inscrito doutora Thaline Morena Simas Krain, pela requerida. Processo 29 da pauta, doutor Antônio Carlos. É o processo número 10.931/92/2019. O requerente é José Nilton de Oliveira e o requerido Diamante Empreendimentos Imobiliários Limitado. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Julgo extinta sem resolução de mérito a presente ação cautelar antecedente, com fulgo no artigo 485, inciso 6 do CPC, por perda de objeto, tendo em conta o requerimento formulado na petição inicial, com fulgo no artigo 99, parágrafo 2º e 3º do CPC, conceda ao requerente os benefícios da justiça gratuita, custas pelo requerente no valor de R$20 isento. Como voto, senhor presidente. Com a palavra, a ilustre procuradora. Excelência, eu vou aguardar só se tem eventual divergência. Pois não. Me parece, doutor Antônio Carlos, me adverte aqui a nossa secretária, que parece que havia uma desistência, mas, ao que tudo indica, não chegou ao conhecimento de Vossa Excelência. Ainda não. Então, Não, tinha avisado o gabinete. Uhum. Então, essa é a proposta do eminente relator. Segundo votante, doutor Lucas Vanucci. Estou de acordo. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também de Então, acordo. eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Um bom dia, senhor. Bom dia, doutora. Deixa que se tiver alguma coisa, depois ele acrescenta no voto. Você tem que mencionar? Não necessariamente. Próximo. Passando para a pauta do doutor Lucas, no 12, inscrita a doutora Mariana Gonçalves, pela recorrente reclamada Claro S.A. Processo 12 da pauta do doutor Lucas Vanucci Lins. É o processo 10.295/43/2017, recorrente Claro S.A., Fernando Rodrigues Costa, recorridos os mesmos, e FK Comércio e Serviço Limitada. Com a palavra, o eminente relator. Esse não é daqueles que foram retirados, não, né? Não. Isso não se foi retirado de pauta, não? Não, mas Esse não existe. eu fico vencido aqui nessa questão do salário, por isso, mas eu não sei como é que prevaleceria. Vamos fazer o julgamento normal, né? Eu já fica anunciado uma vez para abreviar. Fica a critério de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser adiar para a próxima sessão ou retirar de pauta, também não tem problema. Fica como Vossa Excelência achar mais conveniente. É porque minha dúvida é só em relação aqui às divergências, Pois porque não. a doutora Raquel me sugere duas opções, então eu não sei qual que o senhor seguiria para... Seria ela que prevaleceria. Então, nós poderíamos fazer o seguinte: vamos ouvir a ilustre advogada e Vossa Excelência adia ou retira de pauta como achar melhor. Tá. Pode ser? Pode ser. Então, com a palavra, a ilustre procuradora fala pela Claro. Clara. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Ok, bom dia, ilustres desembargadores, demais presentes. A reclamada requer aí a reforma da sentença, porque esse processo envolve uma empresa insolvente que se chama FK. É uma empresa que sabidamente não vai às audiências, não apresenta defesa, né, sempre tem aplicado aí a pena de revelia e confissão. E o que parece desse processo é que o reclamante se aproveitou, né, dessa ausência aí da primeira reclamada para fazer alguns pedidos infundados, notadamente de um salário de
R$30 mil, que nem de longe é praticado no mercado para pessoas que exercem a função que ele exercia. O reclamante, veja que ele alega na inicial que ele era gerente. No depoimento pessoal, ele muda, fala que é vendedor. E que vendedor que recebe R$30 mil de salário? Isso é absurdo. No caso, a gente até trouxe aí em recurso ordinário, comprovando que os empregados efetivos da FK, que de fato eram gerentes, porque o reclamante ele era PJ, nem entrei ainda nesse ponto, mas que os empregados efetivos da FK, que eram gerentes, recebiam R$2.500, ou seja, 12 vezes a menos do que ele alega. E foi deferido esse salário estratosférico absurdo de R$30 mil com base na pena de revelia, confissão aplicada à primeira reclamada. O juiz não analisou, não trouxe qualquer fundamento. E o que acontece é que a reclamada, a Claro, ela impugnou um a um todos os pedidos formulados pelo reclamante, notadamente esse salário, inclusive solicitou expedição de ofício à Receita Federal para que fosse fornecido cópia as declarações do imposto de renda da pessoa jurídica do reclamante e da pessoa física, o que foi indeferido. Esse é o primeiro ponto, a questão do salário. Além disso, tem a questão aí do vínculo. O reclamante foi reconhecido o vínculo com a primeira reclamada, também com base na revelia, o que foi impugnado pela recorrente. No entanto, ele não produziu a prova, né, dos requisitos aí do vínculo previsto no artigo 2º e 3º da CLT. E a reclamada aí traz isso em seu recurso ordinário de que não tinha pessoalidade. Os serviços não tinham que ser prestados por ele. Ele não era vendedor. Ele, inclusive, a gente trouxe aí aos autos, né, uma prova, uma outra ata de audiência. Os serviços eram prestados por vendedores que ele contratava através da empresa que ele tinha. Então, não tinha pessoalidade. E não bastasse, né, ele não comprovou a prestação de serviço em favor da Claro. Veja-se que a única testemunha ouvida nos autos nem era empregada da primeira reclamada. Além disso, né, a Claro tinha com a FK, não era contrato de prestação de serviços, era um contrato de parceria comercial, o que não se confunde com a terceirização que está prevista na súmula 331. Então, diante desses motivos, a recorrente requer aí seja reformada a sentença de primeiro grau para ser afastado o vínculo com a primeira reclamada, a responsabilidade subsidiária que foi aí imposta a Claro, e ainda que mantida a decisão, que seja reduzido esse absurdo salário de R$30 mil. Bueno, senhor presidente, eu acho que nós temos condições de julgar que, pela segunda opção sugerida pela doutora Raquel, ela está reduzindo essa remuneração do reclamante para R$ 3.800. Estou imaginando que o senhor está seguindo ela em relação a isso. Eu aqui fiquei nessa dúvida, porque, como Vossa Excelência viu na minha divergência, que eu anotei, o que me chamou a atenção foi esse salário de R$30 mil. Foi o primeiro ponto sustentado da tribuna. Realmente, vendedor desse tipo de produto normalmente não é esse salário, porque esse salário está muito acima. Eu entendi aqui que, no caso aqui, houve, na verdade, um cerceamento do direito de defesa, porque, num caso excepcional desse, o meritíssimo juiz podia ter mandado pedir as declarações, né, do período contratual para dar uma olhada, porque, se for uma coisa absurda, como foi sustentada a tribuna, é caso, inclusive, tomar as necessárias providências. Então, se Vossa Excelência e a doutora Raquel também tiverem de acordo nesse ponto, a gente podia anular a sentença e devolver para solicitar essas declarações para a gente ver onde é que está a verdade. Doutora Raquel, também eu acho que a primeira opção dela é a minha primeira opção. Isso é uma questão meio abusiva. Se ele recebeu mesmo R$30 mil, ele tem que ter declarado isso na Receita. Claro, Isso é o mínimo. Senão, acho que há até responsabilidade solidária aí do patrono que entra com uma lide temerária desse naipe. Senhor presidente, então seria acolher essa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, do direito de defesa, anulando os atos processuais após a audiência de instrução, determinando o retorno dos autos à vara para requisitar essa documentação que demonstra a renda do reclamante
e para posterior nova decisão. Perfeito. Acho que aí nós vamos atender a necessidade de esclarecer a verdade. Doutora Raquel, segundo votante? É minha opção, eu estou acompanhando essa decisão. Eu sou o terceiro votante, eu acuso que recebi memorial e também estou acompanhando essa opção e proclamo que foi a opção que prevaleceu de anular a respeitável sentença e devolver para as finalidades mencionadas pelo eminente relator. E o resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Prosseguindo a sessão do Dr. Lucas, no 19 da pauta, inscrita a doutora Flávia da Silva Gondim Jacome, pelo recorrente. 19 da pauta do Dr. Lucas é o processo 10.546/88/2019, o recorrente Antônio Celso de Queiroz e o recorrido Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pelo recorrente ou pela Caixa? Pelo recorrente. Pelo recorrente. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, peço vênia a vossas excelências para que seja reformada realmente o acórdão proferido em razão da matéria quebra de caixa, já ser uma matéria muito recorrente, no qual vocês, inclusive, têm conhecimento e no qual é realmente bem deferido perante as demais turmas aqui do TRT da Terceira Região. Bom, como se sabe, o tesoureiro ele tem um manuseio imediato de numerários. Ele mexe praticamente durante quase toda a sua jornada, realizando esse manuseio de numerários, cheques, talões em espécie, tendo, inclusive, em depoimento do preposto do reclamado, da Caixa Econômica, ele informado que o reclamante trabalha em serviços internos da tesouraria, no qual demonstra esse manuseio de numerários, tendo, inclusive, informado ainda que na tesouraria existe um terminal financeiro e que existe o software utilizado tanto pelos caixas, tanto pelos tesoureiros, é o mesmo utilizado. E caso ocorra alguma diferença de quebra de caixa, alguma diferença de valores, ele tem um prazo de apenas de 48 horas para arcar com essa devolução de valores. Sendo ainda, inclusive, que o normativo da Caixa, o 053, ele é expresso ao informar que perceberá o adicional de quebra de caixa o funcionário que trabalhar, manusear valores, manusear numerários realmente. Então, eu peço vênia para que seja alterado, realmente reformada essa decisão e que seja deferido esse adicional de quebra de caixa. Vale salientar ainda que a quebra de caixa é diferente da parcela de gratificação. A gratificação é em razão do exercício, em razão das atividades que lhe eram atribuídas. Já a quebra de caixa é para realmente o ressarcir de uma eventual diferença de valores no qual, caso ocorra, durante o exercício, durante as suas atividades, realmente. Pois não. O eminente relator. Pois não, senhor presidente. Essa questão é enfrentada aqui pela turma diversas vezes, todos os dias, então eu vou resumir a minha posição, que é no sentido que não existe no ordenamento da Caixa essa previsão do pagamento da quebra de caixa nesse sentido. Essa instrução 053, ela existiu numa situação muito especial, foi um pagamento temporário quando foi extinto o cargo dos caixas executivos que antes existiam. Então, essa data máxima vênia, essa interpretação que entende que essa norma significaria o pagamento de quebra de caixa para todos que mexem com numerário, a meu ver, foge do espírito das instruções da Caixa. Então, é nesse sentido que eu estou mantendo a sentença. Doutora Raquel, segunda votante. Eu já tenho uma posição diferente de Vossas Excelências, né? Então, eu vou ficar vencida, até considerando que a matéria é uma matéria do nosso conhecimento aqui já, né? Eu peço vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o eminente relator, ainda acrescento os seguintes fundamentos. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, então essa concessão de vantagens tem que estar prevista expressamente ou no regulamento empresário ou na norma coletiva, porque senão nós vamos violar o artigo 37 da Constituição. Então, eu acompanho integralmente o eminente relator e proclamo que seu voto prevaleceu por maioria, vencida a segunda votante. O resultado fica proclamado. Bom dia, obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Prosseguindo a sessão, Dr. Lucas, no 15 da pauta, inscrito doutora Luísio Pelúcio Almeida Vieira de Melo, pela recorrente reclamada. 15 da pauta, Dr. Lucas.
é o processo número 10.328.27/2019. O recorrente é Fergumina Siderurgia Limitada e Bruno de Oliveira Capanema Vieira. Recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator. Ação processada pelo rito sumaríssimo. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários apresentados. No mérito, estou negando o provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme a autorização do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor presidente, bom dia, demais esmagadores, componentes da Secretaria de Turma, ilustre relator. A situação desse processo aqui, que me traz à tribuna, é nada mais, nada menos que invocar a súmula 437, inciso 4º do Colento TST. O que disse a sentença? O reclamante, ele trabalhava em turnos ininterruptos de 6 horas por dia. E marcava a sua jornada corretamente nos cartões de ponto. Esses cartões de ponto foram considerados válidos pela sentença e a proposta de voto de Vossa Excelência, ao que parece, está sendo mantido também. Até porque não houve prova em sentido contrário para invalidá-los. Então, eventualmente, nessa jornada de 6 horas, quando o reclamante fazia horas extraordinárias, ele marcava no ponto, e ele continuava sempre fazendo um intervalo de 15 minutos. Por que 15 minutos? Por causa da jornada de 6 horas, que garante um intervalo de 15 minutos. O que disse a sentença de primeiro grau? Olha, nos dias em que, registrados no ponto, nos dias em que, eventualmente, o reclamante extrapolou a jornada de trabalho, laborou além da 6ª hora, a ele deveria ter sido garantido um intervalo de 1 hora, e não de 15 minutos. Então, só que a sentença, ela confirma, pelos seus fundamentos, ela confirma que isso se tratava de uma situação eventual e não habitual. Ao que diz a sentença, abre aspas, no caso dos autos, apesar de não se verificar habitual labor em sobrejornada, denota-se que nos eventuais dias em que tal fato ocorreu, o intervalo usufruído foi de apenas 15 minutos, o que se mostra regular. Então, vamos lá. Fecha aspas. O que nós temos de incontroverso? É que a sentença disse que as horas extras praticadas não eram habituais. Esse fato ele é incontroverso, porque não foi impugnado, não houve recurso em sentido contrário, e, na proposta de voto, os cartões de pontos estão corretos. Então, isso é incontroverso. Diante desse fato incontroverso, qual o direito a ser aplicado? Data máxima vinda da proposta de voto do ilustre relator, entende a reclamada que o direito a ser aplicado está na súmula 437, inciso 4º do TST, que diz o seguinte, ela só defere 1 hora extra de intervalo quando a extrapolação de jornada for habitual. Então, a questão aqui, Excelências, é textual. A súmula diz, abre aspas, ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho é devido ao gozo de intervalo intrajornada mínimo de 1 hora. No raciocínio contrário, se não ultrapassar habitualmente a jornada de trabalho, o intervalo tem que ser mantido de 15 minutos. Então, o que se pede aqui da tribuna, o que se veio aqui, que trouxe, que motivou aqui a vir aqui da tribuna chamar a atenção de Vossa Excelência, é justamente diante do fato incontroverso, que a jornada extrapolada não era habitual, que se aplique a súmula 437. É o que se espera, é o que se pede. Muito obrigado. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, eu fiquei depois da sustentação oral, me trouxe um pouco de dúvida em relação a essa habitualidade aqui dessa extrapolação da jornada normal. Eu gostaria de pedir que o adiamento desse julgamento para a próxima sessão,
Perfeitamente. Então, a requerimento do eminente relator, a continuação do julgamento fica adiado para a próxima sessão. Muito obrigado, bom trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Doutor, parece que o senhor tem outro processo aqui também. Qual é o número? É no processo, nas pautas da doutora Maria Raquel, no 16 da pauta, inscrito doutor Aloysio Peluso Almeida Vieira de Mello, pelo recorrente reclamado. 16 da pauta, doutora Maria Raquel. É o processo número 10.928/23/2017. O recorrente é o Glorioso Clube Atlético Mineiro e Felipe Gustavo dos Santos, recorridos dos mesmos. Com a palavra, eminente relatora. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor presidente, nesse caso eu vou só reiterar as razões recursais. Perfeitamente. Eminente relatora, mantém o voto? Mantenho, é um reconhecimento de vínculo. Isso. Tá? Eu sou o segundo votante. Nesses casos, eu tenho votado em sentido contrário, doutora, porque eu acho que esses personal trainers, eles eram trabalhadores autônomos, inclusive tinham outras atividades, etc. Eu tenho votado nesse sentido. Então, no recurso do reclamado, eu tenho essa divergência. No recurso do reclamado, estou acompanhando Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Antônio. De acordo com o voto da relatora. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora no recurso do reclamado e, por unanimidade, no recurso do reclamante. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Jales, no 4 da pauta, inscrito o doutor Fabrício Nascimento Leal Godinho, pelo recorrente. 4 da minha pauta. É o processo número 10.201/40/2019, o recorrente é o município de Juiz de Fora e o recorrido MB Terceirização e Serviço Limitado e Renata Andréa Rossini. A minha proposta de voto, o voto é longo, a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para determinar que, na hipótese de redirecionamento da execução quanto ao responsável subsidiário, município de Juiz de Fora, os juros de mora deverão ser calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei número 11.960/2009. Eu registro que eu fico vencido em parte, mas adoto o entendimento da egrégia turma quanto à distribuição do ônus da prova. Manter o valor orbitado da condenação porque ainda é compatível. E acrescento que, sendo informado pelo ilustre procurador da reclamante na petição digitalizada no ID 551DC05, que a autora faleceu no curso do processo, deixando herdeiros, o presente processo deverá ser sobrestado até a regularização da representação do espólio, circunstância que deverá ser comunicada ao meritíssimo juízo da 4ª Vara Civil da comarca de Rondonópolis, Mato Grosso, onde corre o processo de recuperação judicial da devedora principal. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelentíssimo presidente, demais componentes da turma, pessoa que cumprimento todos os demais, o tema que nos traz aqui, Vossa Excelência, já primeiramente, sempre é um prazer em ter esse contato com os senhores, né, que a gente possa aqui realmente discutir o direito, trazendo um enriquecimento ao estudo do direito do trabalho e suas questões que envolvem, inclusive, a administração pública. O que, não obstante o entendimento do ilustre relator, é a questão da responsabilidade atribuída ao município. Então, infelizmente, é uma questão que o Supremo já se pronunciou, no sentido de que não se pode imputar à administração pública sem o ônus. Então, inclusive, recentemente, teve o voto em sede proferido no recurso extraordinário 760-931, em que até peço Vênia para ler sobre isso, porque foi no mês passado, onde que teve a decisão, onde que consignou. Aliás, a esse respeito, bem observou o ministro Marco Aurélio, no julgamento do mérito do recurso extraordinário, que, a considerar-se a culpa presumida da administração pública no que diz respeito à fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas dos contratados, o poder público que teve a responsabilidade normativamente excluída
pelo artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, terá situação mais gravosa do que as empresas que contratam serviços terceirizados no setor público. Então, não há como se imputar aqui duas questões. Né? A primeira, de que, nesse caso, o município foi omisso, porque o município, as provas carreadas aos autos demonstram que o município teve o cuidado, né, na questão do trato com o contrato, e mais, o autor, nessa condição, ele não demonstrou aqui que as verbas deferidas guardam relação direta com a omissão, suposta omissão atribuída ao município. E aqui, vale lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, elas estabelecem que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E mais, no artigo 22, na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, o que nós constatamos aqui, na verdade, é que há uma preocupação, a lei é clara, ou seja, ela exclui a responsabilidade do município, e analisando todo esse contexto, o que nós temos, na verdade, o que eu chamo é de a criação de um fiador trabalhista, ou seja, se imputa à administração pública as consequências disso, né? Não se tem um cuidado também daqueles que são os próprios cidadãos, porque também todos devem contribuir no bem comum, e então se imputa à administração pública. Nesse aspecto que nós trazemos aqui da tribuna, para que seja acompanhado o voto do ilustre relator no que tange a questão do ônus da prova. É isso que nós temos a sustentar. Muito obrigado. Pois não, doutor. A nossa divergência aqui na turma decorre de duas coisas. Primeiro, que nós temos uma súmula aqui do tribunal que diz exatamente em sentido contrário. Justamente. Mas depois, na evolução da jurisprudência, o Excelso Supremo Tribunal fixou, no meu entendimento, exatamente esse ponto. A prova da culpa do ente público é ônus, é encargo processual do autor. Então, por essa razão, eu fico vencido, mas a dota maioria entende que é melhor adotar o entendimento da súmula regional até que o egrégio pleno tome uma decisão. Então, eu mantenho meu voto, já acolhendo o entendimento da turma e ressalvando meu entendimento, colho o voto segundo votante, doutor Antônio Carlos. Sim, senhor presidente. A questão realmente é preocupante, porque há aí uma dissonância entre o entendimento da excelsa Corte, lá, do Supremo Tribunal Federal, e o nosso regional. Mas eu, por enquanto, ainda prestigio o nosso entendimento regional em face do que é o interesse público a ser protegido. Nós temos que olhar o interesse da sociedade de um modo geral. E com a devida vênia, o administrado, o trabalhador, é a pessoa a ser tutelada em primeiro caso, nesse caso especificamente. Com a devida vênia, eu acompanho, eu ainda mantenho a aplicação da súmula de forma enunciada. Por isso eu acompanho o voto modificado. Pois não. Doutor Lucas é o segundo votante, terceiro votante, também de acordo. Estou procurando que, por unanimidade, prevaleceu o voto como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Muito obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Eu tenho outros, excelência. O senhor tem outro? Tenho. Nós vamos chamar o próximo. Prosseguindo na sessão do doutor Antônio Carlos, no 8 da pauta, inscrito doutor Fabrício Nascimento Leal Godinho, pelo recorrente. Então, no 8 da pauta, doutor Antônio Carlos, é o processo 10.232/90/2019, o recorrente município de Juiz de Fora, recorrido MB Terceirização e Serviço Limitado e Maria do Carmo Vieira de Abreu. Com a palavra, eminente relator. Conheço do recurso ordinário interposto pelo segundo reclamado município de Juiz de Fora e dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação do juros de mora nos moldes estabelecidos no artigo 1º, letra F, da Lei 9.494/97, caso a execução se volte contra o devedor subsidiário. Exatamente nos termos do voto de Vossa Excelência modificada. Como voto? Pois não. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelência, só para ganhar tempo, assim, no sentido da celeridade processual, reitero o que fora já sustentado, perfeitamente. Já que acampa todas as mesmas primícias. Mesma matéria. Então, o eminente procurador reitera exatamente os fundamentos da sustentação anterior. Doutor Antônio Carlos mantém o voto como proposto. Foi não. Doutor Lucas é o segundo votante. Também, eu acompanho. Doutora Maria Raquel, terceira votante. Excelência, só até em atenção à minha terra natal aqui, eu vou constar que o doutor Antônio Carlos até coloca aqui que, nesse caso,
há, inclusive, prova da falta de diligência do ente público em descumprimento da norma legal. Então, eu estou acompanhando o voto. Desse entendimento supremo. Pois não. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia. Tem mais um, excelência. Tem mais um? O município de Juiz de Fora, nessa sessão, está bem representado. O próximo? Obrigado. Então, ainda na sessão do doutor Antônio Carlos, no 6 da pauta, inscrito o doutor Fabrício Nascimento Leal Godinho, pelo recorrente. O processo 10.158/2019, recorrente do município de Juiz de Fora, recorrido de sindicatos, trabalhadores e empresas de aceio e conservação de Juiz de Fora e MB Terceirização e Serviço Limitado. Com a palavra, eminente relator. Só um minutinho, senhor presidente. Então, o processo o 6 da pauta, doutor. Está abrindo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo segundo reclamado, município de Juiz de Fora, número dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação dos juros de mora nos moldes estabelecidos no artigo 1F da Lei 9.494/97, caso a execução se volte contra o devedor subsidiário. Como voto? Com a palavra, eminente, o ilustre procurador. Excelente, senhor presidente. Faço a complementar a discussão, já que a Campa também é o mesmo contrato, apenas destacando que nessa hipótese aqui, essa tese prevalecente, devido à vênia, que Vossa Excelência, a tese, acho que é 23, mas só destacando nesse caso aqui, que aqui nós temos o sindicato, ou seja, o sindicato vai agir sempre depois, né? Então, é uma situação peculiar, porque se atribui à administração pública essa omissão na fiscalização, mas o sindicato que deveria ter agido, se para tanto compreende que houve uma omissão, deveria ter agido antes. Então, essa questão que eu trago também. Ou seja, se atribui à administração pública, se torna fiadora, entre aspas, trabalhista, e aqui o sindicato vem nas suas pretensões e afirma que houve uma omissão só da administração pública. Então, é nesse sentido que eu ratifico todas as considerações outrora trazidas da tribuna, mas aqui só pedindo vênia para que seja excluído o município no tocante à sua responsabilidade. Muito obrigado. O eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu vou pedir licença para ler certo do voto lançado, que ficou claro que pode, sim, a administração pública ser responsabilizada de forma subsidiária pelos direitos sonegados aos empregados que lhe prestam serviço por meio de empresas interpostas contratadas, caso fique demonstrada a culpa do ente público tomador de serviço, como ocorreu na hipótese vertente. A responsabilidade subsidiária do tomador abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral. Então, o nosso entendimento prestigia o entendimento do Supremo, mas mostra aqui, expõe claramente que o ente público tem responsabilidade, principalmente quando essa fiscalização se mostra insuficiente. É como voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Lucas Vanucci, segundo votante. Acompanho o relator. Terceiro, doutora Maria Raquel. Eu também estou acompanhando o relator. Então, proclamo por unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Só esse, doutor, ainda tem outro. Agora sim, senhor. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maria Raquel, no 3 da pauta, inscrita a doutora Kelly Cristina de Oliveira Andrade, pela recorrente reclamante. 3 da pauta da doutora Maria Raquel, é o processo número 10.043/88/2017. O recorrente é Gilson Carlos da Silva e Via Varejo Limitada e recorridos os mesmos. Com a palavra, a eminente relatora. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito do parcial provimento ao apelo da reclamada, para excluir da condenação o pagamento de horas extras relativas ao intervalo intrajornada e reflexos. Mantenho o valor da condenação, pois ainda compatível, e nego o provimento, né? Faltou. A ilustre procuradora fala pelo reclamante. Pelo reclamante, então a senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Data vênia ao entendimento da tribuna. Em relação à exclusão do intervalo intrajornada, o reclamante discorda, uma vez que foi comprovada, né, em audiência de instrução que a jornada dele era totalmente controlada, inclusive o intervalo intrajornada. Porque o intervalo intrajornada, o tempo todo, o supervisor fica ligando. Existe na empresa um setor de controladoria em que liga para eles, em que passa mais OS, em que fala, olha, você já começou as OS da manhã? Então, ele tem que terminar as OS da manhã para começar as OS da tarde.
Na própria OS vem o número da OS e vem o horário de início e o horário de término, sendo que o horário de início de término da OS da manhã é meio-dia e o horário do término do começo da tarde é meio-dia e meia. Então, ele só tem meia hora e, de fato, a empresa controla ele em relação a esse horário intervalo entre a jornada aí. Então, a gente pede que seja considerada a sentença ACOA pelos seus próprios fundamentos. Em relação ao recurso ordinário do reclamante, a gente tem apenas 2 tópicos que gostaríamos de salientar aqui na tribuna. O primeiro é em relação também à jornada de trabalho, em que o juiz sabiamente desconsiderou a jornada 62 e determinou e limitou a jornada de trabalho do reclamante. No entanto, nesse aspecto, a partir do momento que ele desconsidera a jornada 62, a empresa deveria ter trago os cartões de ponto do reclamante e não trouxe nenhum controle de jornada do reclamante. Então, óbvio, deveria ter sido aplicada a súmula 338, porque teve uma jornada. E, aplicando a súmula 338, por consequência, deveria aí ter sido determinada a jornada inicial e não ser limitada a jornada. Então, nesse aspecto, a gente pede que seja também considerado o recurso do reclamante e provido, claro. Em relação à substituição de produtos, também foi comprovado em sede de audiência de instrução que havia essa substituição lesiva por parte da reclamada. A reclamada, um belo dia, resolve colocar outro produto, supondo aí um guarda-roupa, um dia tem um nome, no outro dia tem outro. No entanto, não tem nenhuma alteração, e isso foi comprovado em sede de instrução, até mesmo pela prova emprestada, que ambas as testemunhas ouvidas a rogo do reclamante falaram que essa substituição era apenas no nome. A reclamada não trouxe nenhuma documentação, embora a preposta tenha confessado que havia relatórios, que havia toda a forma de controlar aí todos os itens, né, feito pelo reclamante no dia a dia, e não trouxe nenhum relatório. Então, por óbvio, que quando não trouxe nem relatório e nem contra-cheque, que também foi considerado pelo juiz ACOA, que não trouxe nenhuma documentação, no entanto, ele não deu esse pedido. Havendo a substituição lesiva em parte do reclamante, foi comprovado, o reclamante entende que esse pedido também deve ser reformado. É o que se requer nesses 3 aspectos aí. Bueno, eminente relatora. Eu ouvi atentamente a advogada da tribuna e vou juntar aqui seu objetivo na minha manifestação. Esse é um processo da Via Varejo, processos de montador de imóveis que a gente encontra com certa frequência, né, entre nós aqui, não é um processo novo. Em relação à jornada, primeiro, eu até transcrevo aqui um acórdão do TST, do ministro Maurício Godinho, em que ele deixa claro que essa questão... Porque fica muito fácil advogar com a súmula 338, podendo lançar qualquer jornada e ficar lá esperando ganhar de presente, porque aqui foi quase um presente, né, já que a empresa não juntou os controles de ponto, não juntou nada, não juntou recibo, mas de uma atividade que todos nós que compramos, que vivemos nesse mundo de hoje, sabemos que é um montador de imóveis, que é um trabalho eminentemente externo, mas passível de um controle, sim, de início e de fim. Existe possibilidade de um controle até da parada de alimentação? É muito difícil. A jurisprudência dessa turma, inclusive, caminha que esses que trabalham mais fora da sede da empresa têm essa liberdade, e, por conta disso, eu estou retirando a condenação do intervalo intrajornada, mas, assim como o juiz de primeira instância, não estou acolhendo a jornada lançada na inicial, nos moldes até do que fala o ministro Maurício Godinho. Acho que, contudo, tal jornada não se mostra verossímil nem concetânea com o princípio da razoabilidade, que deve nortear toda atividade jurisdicional. Com efeito, com fundamento no princípio da razoabilidade, na observação do que ordinariamente acontece, nos termos do 375 do CPC, não se pode corroborar incorporação automática de semelhante jornada. Eu compartilho desse entendimento, acho que o juiz foi muito bem ponderado na observação do que ordinariamente acontece, dessa realidade que a gente vivencia direto, né? Eu tenho esse processo, tem outros já chegando, todos do mesmo tipo de caso. Em relação à questão da mudança, da troca de produto, etc., antes de aplicar uma pena de confissão, não trouxe, o fato em si deve ser sobejamente provado.
E, nesse aspecto, também comungo da decisão de primeira instância, que não há essa prova favorável ao reclamante. E é por isso que eu mantenho a proposta de voto, Excelência. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu aqui tenho divergência de Vossa Excelência em 2 pontos. Primeiro, que eu acho que é serviço externo. O montador de imóveis é um serviço externo e eu aplicava aquela exceção do 62. Mas, normalmente, na egrégia turma, não tem prevalecido esse entendimento. Também as horas extras fixadas na respeitável sentença de 12 horas, eu achei muito excessiva essa média, porque se um outro dia que pode ter acontecido, pode. Mas, normalmente, como a montagem é feita na casa do cliente, nunca se chega num horário tão cedo, etc. À noite também ninguém recebe. Então, eu reduziria a média da jornada para um máximo aqui de 10 horas, não daria mais do que isso. E a indenização do uso do veículo, como não foi contratada, e essa matéria é eminentemente contratual, eu também daria provimento. Acompanho integralmente Vossa Excelência na negativa de provimento ao recurso do reclamante. Acuso que recebi o memorial do reclamante, que foi lido com a devida atenção, e essa é minha divergência em relação ao recurso da reclamada. Colho o voto terceiro votante, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, eu não fiz a divergência, mas eu vou acompanhar a Vossa Excelência no que tange ao arbitramento da jornada, para reduzir para 10 horas, com 1 hora de intervalo. E na indenização dos veículos, acompanho a relatora. Pois não. Então, eu proclamo que no recurso da reclamada prevaleceu o voto da eminente relatora, por maioria, reduzindo as horas extras, a média das horas extras, para 10 horas por dia, mantendo 1 hora de intervalo. 17 às 17? A eminente relatora vai ficar vencida em parte nas horas extras e eu também fico vencido em parte. E fico vencido também em parte no indenização de uso do veículo. O voto do doutor Antônio Carlos é o médio e vai prevalecer. E no recurso do reclamante não temos divergência, é unanimidade. O resultado fica proclamado. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Próximo. Passando para a sessão do doutor Jales, no 12 da pauta, inscrito doutora Isabel Alves da Silva, pelo agravante. 12 da minha pauta. É o processo número 10.63977/2019, um agravo de petição, o agravante é Domingos Sávio Guedes e agravado Kirton Bank S.A. Banco Múltiplo. A minha proposta de voto é conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a devolução do processo à vara de origem e o prosseguimento da execução provisória, custas no importe de R$ 44,26 pela executada. A ilustre procuradora fala pelo agravante, reclamante? Sim, Excelência. Gostaria de aguardar eventual divergência, Pois por não. gentileza. O segundo votante, doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto. Terceiro votante, doutor Lucas Vanucci. Também de acordo. Então, prevaleceu integralmente o voto do relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Muito obrigada, bom trabalho, Bom Excelência. dia, doutora. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 27 da pauta, inscrita a doutora Isabela Cristina Dias Rocha, pela recorrente. 27 da pauta, doutor Antônio Carlos. É o processo número 10.912.56/2018, recorrente a Samarco Mineração S.A. e recorrido à União Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com a palavra, o eminente relator. No auto de fração. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela autora, salvo no tocante ao pedido de manutenção da tutela de urgência deferido pelo juiz Aquó, perdão, por falta de interesse. No mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, a ilustre procuradora. Tá, primeiramente, eu cumprimentar todos da mesa. A minha sustentação oral é para chamar 2 pontos do recurso interposto pela Samarco. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar a todos é a dupla penalidade imposta aos 2 autos de infração. Os 2 autos de infração têm a mesma finalidade, que é a suposta falta de atendimento aos requisitos ao plano de emergência, nos termos do item 22.32.1 da NR 22. Então, os 2 autos de infração possuem o mesmo histórico e fundamento, que seria a falta de plano de emergência para a comunicação na falta de acidente a externos, né?
o nosso entendimento é que seria o mesmo auto de infração dentro de um mesmo auto de infração. Então, seria um bis idem, um mesmo fato gerador gerou duas penalidades. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o plano de emergência a Samarco possuía e foi comunicado a todas as autoridades, Defesa Civil de Mariana, do Estado de Minas Gerais, e esse plano foi aprovado, nenhuma das autoridades que teve acesso reprovou esse plano. Então, o nosso ponto é que havia essa comunicação. E também o laudo pericial que foi feito, o perito constatou que havia o plano de emergência, que havia comunicação do plano para contemplar todo o ambiente interno quanto ao externo, que o plano foi devidamente entregue às autoridades, Defesa Civil, e aprovado, e que existia sistemas de comunicação e sinalização nas áreas, tais como placas, sinais, sirenes, rotas, sinalização de rota. Então, sendo breve na minha exposição, eu gostaria de que seja reformada a sentença e que as anulatórias sejam julgadas procedente. Pois não. O eminente relator. Pois não, senhor presidente. Com a devida vênia, eu mantenho o voto e o faço por seguintes termos. O auto de infração 20.916.527.8 foi lavrado ante a seguinte constatação: deixar de contemplar no plano de emergência a articulação entre a empresa e os órgãos da Defesa Civil. E está fundamentado na linha 1, item 2232.1 da NR 22, com redação dada pela portaria 2037 de 99. Está lá, a linha aí citada aí no corpo do voto. E o auto de infração 20.916.525 tem o seguinte fundamento: deixar de contemplar o plano de emergência a definição do sistema de comunicação de emergência, abrangendo o ambiente interno e externo. São duas coisas completamente distintas. A linha H, não há, portanto, as linhas são diferentes, não há, portanto, o bis in idem alegado. Por isso que eu estou mantendo o auto de infração na forma como lançada. Sendo essa a razão, senhor presidente, da manutenção do voto. Pois não. O segundo votante, doutor Lucas Vanucci. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, entendendo que essa questão é uma questão muito importante, então esses detalhes da lei não são apenas acessórios. É uma questão essencial e que influi na segurança de diversas pessoas, trabalhadores, frequentadores da mina, etc. Então, o voto deixou bem caracterizada a diferença entre as duas situações, que não se trata da mesma infração. Então, eu acompanho o relator. Pois não. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Excelência, esse voto também chamou a minha atenção, parei, olhei, e a fundamentação de voto do relator é convincente e bastante profunda, fundamentada. Eu estou acompanhando o voto. Pois não. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Obrigada a todos. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutor Antônio Carlos, no 36 da pauta, inscrita a doutora Silvia Aline de Oliveira Geraldo, pela recorrente reclamada. 36 da pauta, doutor Antônio Carlos. É o processo 11.285.68/2017, o recorrente é a Igreja Universal do Reino de Deus, recorrente Helder Leonardo Mendes, recorrido os meus. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Trata-se de mais um processo delicado, mas que a conclusão é a seguinte: conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e do recurso ordinário adesivo manejado pela reclamada. No mérito, dou provimento parcial ao apelo do autor para afastar a declaração de incompetência para exame do pedido de indenização por danos morais, passando de imediato ao exame do mérito. Dou provimento ao recurso ordinário adesivo da reclamada para declarar prescrito o pedido de indenização por danos morais em razão da cirurgia de vasectomia e extinguir o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso 2º do CPC, quanto a esse pleito, e julgo improcedente o pedido de indenização de danos morais em razão do transporte de valores. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia a todos. Em relação ao mérito, o senhor julgou sobre o reconhecimento de vínculo? Foi dado? Não. Então não tenho interesse. Eu aguardo votos divergentes. Pois não. Eminente relator, mantém sua proposta de voto. Segundo votante, doutor Lucas. Eu acompanho. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também de acordo. Então, proclamo por unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutor Antônio Carlos. No 28, inscrita a doutora Roberta Medeiros de Andrade, pelo recorrente. 28 da pauta, doutor Antônio Carlos. É o processo 10.915.91/2019. O recorrente é o edifício residencial Manhattan SPL Limitada e o recorrido Daniel Borges Santos. Com a palavra, o eminente relator. Conheço o recurso ordinário deposto pela reclamada. Dou-lhe parcial provimento para, primeiro, determinar que as diferenças salariais pela integração do salário extra-folha seja apurada pelos valores identificados nos extratos bancários na rubrica CT Salário, até maio de 2018 e pela média de todo o período anterior a partir de junho de 2018. Segundo, excluir o pagamento em dobro do feriado do Natal e do Ano Novo, mantendo inalterados os demais termos da sentença por seus próprios jurídicos fundamentos, o termo do artigo 895, parágrafo 1º, item 4 da CLT. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia, igreja turma. O único ponto, então, a ser sustentado é só em relação aos danos morais. A reclamada, ela entende que ela vem cumprindo as normas de trabalho, conforme o depoimento da testemunha da reclamada em audiência, não existindo qualquer conduta, seja dolosa ou culposa da reclamada, já que eventual dano não foi comprovado pelo reclamante. Então, em caso não seja o entendimento da igreja turma, em eventual condenação, diante do princípio da razoabilidade, que sejam levadas em consideração todas as matérias alegadas e provadas durante o curso do processo. É o que peço. O eminente relator. Não comprovar condições precárias de trabalho, instalações sanitárias, conforto ambiental. O autor questiona a precariedade do ambiente de trabalho, sobretudo a ausência de sanitários. Cito NR 18, NR 24. No presente caso, a testemunha ouvida pela réia Jaqueline disse que havia banheiro, bebedouro com água potável e fogões de aquecimento. A testemunha Orlando afirma que os dois edifícios, no total, o depoente acha que havia cerca de 100 funcionários, que havia um banheiro, um banheiro na primeira laje, que o depoente foi registrado numa rata, mas às vezes fazia serviço no Londres. As condições de trabalho eram precárias, expondo os trabalhadores a situações extremamente desconfortáveis. Isso está na sentença de primeiro grau. A conduta patronal omissiva e negligente faz emergir a culpa. Diante disso, não vejo razões para alterar o entendimento que já vinha expondo, pelo que acolho os pedidos de indenização da moral habitados em R$ 2.500. Pelos fundamentos expostos na sentença de primeiro grau, mantenho o voto como proposto. Essa proposta do eminente relator, doutor Lucas é o segundo votante. Estou acompanhando. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também de acordo. Então, proclamo por unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutor Antônio Carlos. No 42, inscrito o doutor Alain Luiz da Silva, pelo recorrente. 42 da pauta, doutor Antônio Carlos. É o processo número 11.578.47/2018, o recorrente Humberto Deon de Oliveira e recorrido Caixa Econômica Federal. Com a palavra, eminente relator. 42? Sim. 42. Um minutinho que não abriu aqui não, senhor presidente. Deixa eu abrir aqui. Um minutinho que ele está abrindo aí, está lento. Está difícil? Deixa eu tentar. Cargo, natureza gerencial, Caixa Econômica Federal, né? Sim. Humberto Deon de Oliveira e Caixa Econômica Federal. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do recurso interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. O procurador fala pelo reclamante? Bom dia, excelência. Pelo reclamante, sim, senhor. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, na pessoa que cumprimenta os demais pares de sua excelência, bem como o ilustre representante do Ministério Público aqui presente,
senhora secretária, senhores e senhoras advogados e advogadas aqui presentes, meu bom dia. Dado havendo entendimento de Sua Excelência e seu relator, ousamos discordar desse entendimento, Excelência, tendo-se em vista que não houve prova alguma de que o reclamante teria aderido, por sua própria vontade, ao PCC 2008 da Caixa. Pelo contrário, o reclamado, que tinha essa obrigação legal de trazer aos autos documentos que comprovassem a sua alegação, não o trouxe. Pelo contrário, quedou inerte nesse ônus de prova e nesse dever de prova que era dele. Esse motivo já é o bastante para que seja deferida a reforma do julgado e para que seja revista a opinião de Sua Excelência, data vênia o brilhantismo que tem conduzido os processos na turma. Contudo, como se não bastasse, ficou comprovado que, em 1988, o reclamado editou uma norma, um ofício circular, que tratava da adequação do plano de cargos, salários e benefícios da Caixa Econômica Federal, estabelecendo a todos os comissionados, inclusive gerente geral, a jornada de 6 horas. E o reclamante, na época, já era empregado na edição e na vigência desse documento. Ou seja, ele tinha o direito adquirido nessa questão, motivo pelo qual venho aqui sustentar e foram as razões recursais para que fosse deferida a 7ª e 8ª hora. Dessa maneira, venho aqui sustentar pelo provimento do recurso, do pleito recursal, assim como seja revisto a proposta de voto do ilustre relator. Pois não. O eminente relator? Com a devida vênia, bem lançada a sustentação oral, eu mantenho o voto proposto e eu faço, primeiro, porque o termo de adesão de ID 061428 comprova que ele tomou ciência e aceitou as condições para adesão à estrutura salarial unificada, o ESU 2008, do PCS de 1998, de 7 de julho de 2008, sendo inclusive recebido uma parcela indenizatória que consta do recibo de julho de 2008 no valor de R$ 5.760 sob a rubrica Indenização, Adesão e Estrutura Salarial. Aí tem um ID respectivo, página 2. A alegada inexistência de documento assinado fisicamente pelo autor é irrelevante, impugnação, ID, pois com a notória modernização do sistema das instituições bancárias, com a criação e registro de login e senha de acesso pessoal dos empregados, há a possibilidade de assinatura digital dos termos referentes ao contrato de trabalho e operações de crédito, artigo 374, inciso 1º do CPC. Aliás, tanto o autor aderiu à nova estrutura salarial em julho de 2008, que recebeu indenização decorrente de sua adesão ao novo plano, como se argumenta acima. Neste contexto, entendo que é válida a transação efetuada para adesão do reclamante ao ESU 2008, mas não fazendo jus ao empregado das horas extras excedentes da cesta diária, enquanto ocupante cargo de confiança, a partir de sua adesão em julho de 2008, aplicando-se a hipótese do inciso 2º da súmula 51 do TST. Portanto, com a devida vênia, não se pode cogitar de alteração contratual lesiva, não se aplicando ao caso o artigo 468 da CLT. É como voto, senhor presidente. Pois não. Esse é o voto do eminente relator. Doutor Lucas é o segundo votante. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator, inclusive o relator está demonstrando aqui a adesão meio inquestionável, né? Inclusive ele tendo recebido uma parcela indenizatória quando dessa adesão, né? Em 2008. Estou com o relator. Matéria conhecida bastante nessa turma. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também de acordo. Então, proclamo por unanimidade prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Pela ordem, desculpe incomodar, mas eu tenho mais 2 processos. Então, nós vamos. Inclusive um de relatoria de Sua Excelência. Pois não, vamos chamar todos. Então, o próximo. Então, passando para a sessão do doutor Jales, no 18 da pauta, escrito doutor Alain Luiz da Silva, pelo agravante. 18 da minha pauta. É o processo número 10.850.14/2017, o agravante Juliana Aparecido de Vasconcelos Silva e o agravado Banco do Brasil S.A. Um agravo de petição. A minha proposta de voto
conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. Nos termos do inciso 4 do artigo 7 da Instrução Normativa número 1/2002 deste agravo do tribunal, não incidirão custas. Conhecer e negar provimento, com a palavra o ilustre procurador. Excelência, pela ordem e em respeito à sua excelência, mas vou ousar divergir do voto, tendo-se em vista que já é cediço o entendimento da aplicação do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, que foi realmente a única matéria que foi aventada no agravo de petição. Tendo-se em vista esses fatos, serei breve, bem breve, porque foi a única matéria, requeiro a reanálise do voto de sua excelência para o provimento do agravo de instrumento, aplicando o IPCA-E a partir de 25 de março de 2015. Pois não, doutor. Essa matéria é relativa a um julgamento de um agravo de petição. E no agravo de petição nós temos que observar os efeitos da coisa julgada. Nesse caso, a respeitável sentença agravada consta expressamente que a correção monetária seria apurada com base no artigo 39, caput, da Lei 877/91. E, inclusive, estou transcrevendo a respeitável sentença agravada, que transcreveu até o artigo 39. Por essa razão, aqui, a matéria é de natureza processual. Então, estou propondo manter a minha proposta de voto como foi redigida. Colho o voto segundo votante, doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Terceiro, doutor Lucas Vanucci. Também de acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. O próximo dele... Passando para a sessão, doutora Maria Raquel, no 22 da pauta, inscrito doutor Alain Luiz da Silva, pela recorrente. Processo 22 da pauta doutora Maria Raquel, é o processo número 11.518/60/2017, o recorrente é o Sindicato dos Trabalhadores no ramo financeiro de Poços de Caldas e região e recorrido Banco do Brasil S.A. Com a palavra, a eminente relatora. Eu estou conhecendo do recurso e dando provimento ao recurso do sindicato para declarar a nulidade da alteração contratual em relação aos substituídos que, até a data da vigência da Lei 13.467 de 17, atuaram no exercício de funções comissionadas, independentemente da sua nomenclatura, por 10 anos ou mais, na forma da súmula 372 do TST, na área de atuação do sindicato, conforme se apurar em liquidação. Condeno o reclamado ao restabelecimento da gratificação a partir da data da sua supressão ou redução, nos mesmos moldes até então pagos, sob pena de multa diária de R$ 200 por substituído, a contar da intimação específica para tanto. Defiro antecipação de tutela quanto ao restabelecimento das parcelas vincendas, sob pena de multa nos mesmos moldes. Condeno o banco a se abster de suprimir ou reduzir gratificações que vêm sendo pagas há mais de 10 anos e, por isso, já integradas ao patrimônio de seus empregados antes da vigência da Lei 13.467 de 2007, sob pena de multa diária, conforme acima delineada. Incidirão reflexos sobre férias mais um terço, gratificações natalinas, semestrais, licença-prêmio, abonosidade, PLR e FGTS. Condeno o reclamado a pagamento de honorários advocatícios ao sindicato no valor de R$ 20.000 atualizáveis. Autorizo, para evitar enriquecimento injusto dos substituídos, dedução de quaisquer parcelas que, eventualmente, tenham sido pagas para compensar o descomissionamento ou redução da gratificação de função, conforme se apurar em liquidação. Essa é a proposta do eminente relator. Tem a palavra o ilustre procurador. Uma pergunta, excelência, por favor. O dano moral a senhora indeferiu? Negou provimento? Então, excelência, no que tange ao dano moral, eu requeiro seja dado provimento, tendo-se em vista ficou nítido, claro e objetivo que houve realmente um dano a toda a coletividade no que tange à ação patronal. É o que eu tenho a sustentar. Com a palavra o Ministério Público. Eu vou pedir só a intimação pessoal. O Ministério Público ele atuou bastante nesse processo, apresentou recurso contra a primeira decisão. E isso, apenas a intimação. Perfeitamente. Da decisão que foi tomada. Manifestação do Ministério Público, requerendo, inclusive, a intimação sobre a publicação do acórdão. Ficou deferido. O ilustre procurador, com a palavra. Como eu, inclusive, já havia falado, excelência, peço até perdão se eu tomei à frente do ilustre Ministério Público, mas eu peço pelo provimento pedido de dano moral coletivo, tendo-se em vista que ficou nítido a ofensa à coletividade num todo, nesse sentido que eu venho aqui sustentar. Desculpa, doutor, o senhor realmente já havia sustentado, eu me perdi aqui. Eminente relatora.
Excelência, eu, em relação ao fato levantado da tribuna, eu mantenho o voto, não entendo que haja algum tipo de dano moral coletivo passível de indenização nesse caso. Tá? Eu sou o segundo votante, aqui eu peço, vênia a Vossa Excelência, tem uma divergência. A respeitável sentença está de acordo com a lei da reforma trabalhista. Entendimento da jurisprudência não pode prevalecer contra a lei nova, que de forma específica extinguiu essa obrigação das empresas. Direito adquirido ocorre quando existe dispositivo legal nesse sentido, que não é o caso. Mantinha a respeitável sentença pelos seus fundamentos, negar provimento. Aqui é o seguinte, nós até já discutimos essa matéria na SDI 1, eu fiquei vencido na época, com alguns de nós, integrantes da SDI, ficamos vencidos. Era um caso de um empregado do Correio que tinha trabalhado, o doutor Lucas se lembra disso, tinha trabalhado muitos anos e a empresa deixou para cortar esse direito à incorporação exatamente logo depois da reforma. Foi discutido. Então, eu tenho a divergência nesse ponto, que eu entendo que se houvesse algum dispositivo legal assegurando esse direito, haveria direito adquirido. Mas, como não tem, era entendimento da jurisprudência, eu entendo que não pode prevalecer o entendimento da jurisprudência com a disposição expressa da lei nova. Esse é o meu entendimento. Colho o voto do terceiro votante, doutor Antônio Carlos. Viene, Vossa Excelência, para acompanhar a relatora. Pois não. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, vencido o segundo votante. É o resultado que fica proclamado. Muito obrigado, Excelência. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutor Lucas, no 4 da pauta, inscrito doutor Estevão Montenari Barbosa, pelo recorrente. 4 da pauta do doutor Lucas Vanucci, é o processo 10.065/23/2018. O recorrente é Luiz Fernando Moreira Bicalho, o recorrido Fernando Rodrigo da Silva. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, para abreviar os trabalhos, eu estou adequando aqui meu voto às divergências apresentadas. Então, está prevalecendo a divergência no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer que entre as partes houve um contrato de empreitada e absolver o recorrente da condenação às parcelas trabalhistas que constam na sentença. O ilustre procurador fala pelo reclamado? Reclamado, recorrido. Será guarda pelo voto divergente? Exatamente, Excelência. Vou guardar a divergência. Doutora Raquel é a segunda votante. Doutor Lucas já deu o voto dele, já adaptado. Doutora Raquel é a segunda votante. Foi essa divergência que eu coloquei, porque eu até vi muito grande. Eu vi que o juiz fez uma audiência, ele fala, ele chama, ele faz acariação, ele coloca, ele fez um esforço muito grande, o trabalho é bom, mas eu vi, a leitura que eu fiz é diametralmente oposta da leitura que o magistrado de primeira instância fez em relação à prova. Para mim ficou muito claro ali a combinação da empreita, da obra certa, a questão do carro. Depois eu ainda coloco, ele fala que só ia lá sábado, porque ele acabou morando lá um tempo para terminar a obra, e ele ia lá assar uma carninha. E aí eu sou o terceiro votante. Doutor Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Não, só comunicando para a nossa secretária que eu fico vencido, que eu estou mantendo o voto, como eu faço Eu sou o terceiro votante, eu também entendi aqui, primeiramente eu acuso que eu recebi o memorial do reclamado, que foi lido com a devida atenção. Eu também fiquei muito... Fiquei em dúvida em relação a respeitar a sentença, exatamente porque é uma reforma de casa residencial num sítio. Então, reforma é um serviço eventual. O artigo 3º da CLT diz que tem que haver continuidade. A lei até fala em não eventualidade. Tem que haver continuidade. Agora, o serviço de reforma de residência é um serviço normalmente eventual. E, no caso aqui, ele ainda trabalhava alguns dias na semana, teve um problema de dação de um carro, quer dizer, ninguém dá carro para pagar salário. Então, por isso, também estou acompanhando o voto adaptado do eminente relator e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto, por maioria, vencido, em parte, o relator. E o resultado fica proclamado.
Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 12 da pauta, inscrito doutor Ricardo Jardim Leal, pela recorrida. 12 da pauta, doutor Antônio Carlos, é o processo número 10.375/98/2019. O recorrente é Via Varejo Limitada e o recorrido Daniele Nunes Pereira. Com a palavra, o eminente relator. Não sumaríssimo, senhor presidente. Eu conheço do recurso de depois pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. Como voto. Conhece e nega provimento. O ilustre procurador fala pela via varejo ou pelo reclamante? Pela reclamante, excelência. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Perfeitamente. Eminente relator, mantém seu voto. Doutor Lucas, segundo votante. Estou de acordo com o relator. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também de acordo. Então, proclamo por unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Lucas, no 01 da pauta, inscrito doutor Vitor Silveira Stammer Schneider, pelo recorrente perfil Serviços Especiais. Pauta doutor Lucas, processo número 1. Hoje. A inscrição foi feita hoje. Foi não. Inscrição feita hoje. Processo número 1 da pauta doutor Lucas. O recorrente é Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, MEG Serviço Terceirizado Limitado e Carla Viviane da Costa. Recorridos os mesmos de PH Serviço de Administração, Perfil Serviços. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, minha proposta de voto, eu estou conhecendo do apelo e dando parcial provimento ao apelo das reclamadas para reconhecer a licitude da terceirização celebrada entre a quarta reclamada como tomador de serviço e as demais como prestadoras de serviço, excluindo do julgado o pagamento à reclamante dos direitos estabelecidos em normas coletivas referentes aos empregados da CBTU, excluindo também o reconhecimento de igualdade de condições de trabalho em relação a esses trabalhadores, em especiais diferenças salariais pelo enquadramento da autora na função de assistente operacional Sistema 1 do plano da quarta reclamada, excluindo também as diferenças do adicional de quebra de caixa e as diferenças de cartões refeição, tickets refeição, e também para excluir do julgado a condenação ao pagamento das horas extras, intervalo interjornada, intervalo a que se refere ao artigo 384 da CLT, no período a partir de 22 de janeiro de 2016, observadas as normas coletivas trazidas à colação pela reclamada MEG, celebradas com o SINDEAC e o SEAC, com reflexo em horas extras sobre repouso, aviso, férias, 13º e FGTS, e parâmetros definidos em sentença. Nego provimento ao recurso ordinário da reclamante, reduz o valor da condenação para R$10 mil, com custas pela reclamada. O ilustre procurador fala pela reclamada perfil. Perfil Serviços. O senhor tem interesse em sustentar ou está satisfeito com o voto? Eu estou satisfeito, eu só peço, Vênia, desculpa, tem porque a palavra, então. Eu não entendi só com relação, será que o senhor poderia repetir, doutor Lucas, a questão das horas extras? Desculpe, eu distraí. Eu estou excluindo do julgado a condenação ao pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e do intervalo do 384 da CLT. Ah, tá sim. Estou satisfeito, então, com o voto. Muito obrigado. Segundo votante, doutora Maria Raquel. Estou de acordo, excelência. Terceiro votante sou eu, também estou de acordo no recurso do reclamante integralmente. No recurso da CBTU, vou ficar vencido só no IPCAE. Então, o resultado que fica proclamado, a unanimidade, é nos termos do voto do relator. Vencido em parte no recurso das reclamadas, o terceiro votante. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 39, inscrito doutor Renato Santos Gontijo Amorim, pelos agravantes. 39 da pauta do doutor Antônio Carlos. Bueno. Inscrição feita hoje, 39 da pauta, doutor Antônio Carlos.
É o processo número 11.398/2015. O agravante é José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, Frank Adriano Balarote de Araújo e outros. E agravados, consórcio FN 3, Galvão Engenharia e Natanael dos Santos Rodrigues. Com a palavra, eminente relator. Conheço do agravo de petição, no mérito, nego-lhe provimento, mantida a sentença. Custas pelos executados 44 e 26. Como voto? Pois não. O ilustre procurador fala pelo agravante reclamante? Pelos agravantes, não. Teve a desconsideração da personalidade jurídicas, tem uns agravantes que foram incluídos no polo passivo da ação. E pelo agravado Galvão. O senhor quer sustentar, doutor? Ou Sim, está satisfeito com o voto? Não, excelência, queria levar em consideração só em relação a... Então, o senhor tem a palavra, doutor. Tá. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, egregia turma, representante do Ministério Público, servidores dessa casa, colegas aqui presentes. Com todo respeito, né, e acatamentos devidos ao voto do eminente relator, excelência, sei que é uma matéria muito sensível desse tribunal em relação a execuções das empresas de recuperação judicial. Então, eu queria vou ser breve, mas levantar algumas questões apenas para reflexão e também para reconhecimento do agravo de petição. No que toca à competência da Justiça do Trabalho em relação ao prosseguimento da execução das empresas de recuperação judicial, né, eu sei que já é uma matéria bastante sensível e tem um entendimento desse tribunal, mas da leitura do artigo 114 e 125 da Constituição, até mesmo o julgamento que já teve no STF, né, em repercussão geral do recurso extraordinário 583-955, não competiria a essa especializada, né, dar o prosseguimento da execução, pois reconhecido o valor, né, do crédito, deveria, né, ser expedido uma certidão para que fosse feita habilitação no processo recuperacional. Então, nesse primeiro ponto, o que se pede, excelência, é que acate a incompetência dessa especializada, porque que seria de competência para prosseguimento do recebimento dos créditos, né, conforme do quadro geral de credores, e que fosse competência da justiça comum, da justiça do juízo falimentar. O segundo ponto, excelência, no que concerne a legitimidade passiva dos ex-diretores, né, que eles retiraram já do quadro societário na condição de administradores em 2011, e a ação foi proposta em 2014, ou seja, 3 anos após o ajuizamento da presente demanda e da presente ação. Então, não poderia os ex-diretores, eu vou citar o nome deles aqui, José Rubens Goulart, Mário de Queiroz Galvão, Eduardo de Queiroz Galvão e Frank Adriano Balorotti. Né? Então, o que se pretende nessa questão, tendo em vista, né, por questões de princípio de direito, até por normas legais, a exclusão desses ex-diretores do polo passivo da ação. E no que concerne, no último ponto a ser apontado aqui no agravo de petição, no que diz respeito aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, que o juiz, né, de origem não analisou de forma detida, tampouco analisou fundadamente todos eles, né, no que concerne a isonomia de credores, a paridade entre os credores, a fraude à execução. Né? Então, a empresa Galvão, né, ela vem cumprindo perfeitamente o plano de recuperação judicial, então não poderia, neste momento, né, a fim até de viabilizar a recuperação da empresa e pagamento dos credores que aderiram ao plano recuperacional, traria essa desconsideração penal jurídica, infringiria os princípios constitucionais e das próprias leis ordinárias. Então, excelência, nesse terceiro ponto, o que se pede é que seja extinto, não seja reconhecida a desconsideração penal jurídica por esses aspectos, né, sendo excluídos todos os agravantes do polo passivo da ação. Então, em síntese, é o que se pretende, excelência, e peço que seja reformada a sentença, com todo respeito ao ilustre relator, que não acompanha o voto do eminente relator. Pois não. O eminente relator. Ouvi, senhor presidente, atentamente a bem lançada a sustentação oral, mas eu peço vênia para manter o voto, que simplesmente, com a devida vênia, confirma a decisão de primeiro grau.
E está assentado naquela decisão os fundamentos e que nós acampamos, que a aprovação do plano de recuperação plano recuperacional não possui o condão de lidir a inadimplência e insuficiência patrimonial da segunda executada, sendo notória a crise financeira para qualquer parte da sociedade empresária, Queiroz Galvão, né? Podendo a execução prosseguir contra os sócios diretores. Com efeito, estão presentes nos autos os requisitos para configuração e desconsideração e, consequente, responsabilização patrimonial dos diretores da pessoa jurídica, visto que houve inadimplemento da empresa executada e contra ela restaram infrutíferas as tentativas de concessão patrimonial de bens livres para fazer frente ao crédito da parte exequente. Por força do artigo 1025 do Código Civil, aplicável por analogia, os diretores acionistas de sociedade, economia de sociedade fechada, sociedade anônima de capital fechado, que ingressam no quadro administrativo da empresa, que ingressaram, né, no quadro administrativo da empresa após o ajuizamento da demanda, não podem ser eximidos das dívidas anteriores à sua admissão, conforme já exposto. Os ditames da Lei 13.467 de 2017 não são aplicáveis no presente caso, é porque eu só estou citando parte do excerto da decisão. A presente desconsideração atinge o senhor Antônio José Afonso, o senhor José Rubens Goulart Pereira, o senhor Mário Queiroz Galvão, o senhor Eduardo Queiroz Galvão e o senhor Frank Adriano Balarotti de Araújo, além dos demais diretores e acionistas atuais, folhas 1029 e 1031, os quais não tiveram a responsabilidade contestada de forma específica. Procede, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da segunda executada, não estando óbice para o direcionamento da execução contra os bens dos diretores acionistas. Em sendo assim, senhor presidente, com a devida vênia, não há que se esperar, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho para esse fim. Eu mantenho o voto como proposto. Pois não. Segundo votante, doutor Lucas Vanucci. Acompanho o relator. Terceiro votante, doutora Maria Raquel. Também estou acompanhando. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a sessão da doutora Maria Raquel, no 28 da pauta, teremos sustentação oral de distância do Foro de Uberlândia, inscrito o doutor Fernando Souza Leles Júnior, pelo agravante. 28 da pauta da doutora Maria Raquel. Inicialmente, eu indago do ilustre advogado se ele está nos ouvindo. Perfeitamente, excelência. Pois não. Então, a eminente relatora, para anunciar a sua proposta de voto no 28 da pauta, que é o processo 12.300.08.2016, um agravo de petição. O agravante é Ingrid Silva Amâncio, o agravado Calink, Serviço de Call Center Limitada, Banco Bradesco, Cartões, Banco Bradesco S.A. e Tempo Serviço. Com a palavra, eminente relatora. Estou conhecendo do agravo de petição e dando-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja dada continuidade à presente execução, indeferindo, na forma da fundamentação, a tutela liminar postulada. Essa proposta de voto da eminente relatora tem a palavra o ilustre procurador. Excelências, a determinação só para esclarecimento foi só de retorno para que dê continuidade na execução. O pedido liminar de liberação do crédito não foi dado, que cortou. É isso mesmo? Exato. É isso mesmo. Excelência, eu vou aguardar eventual voto divergente e garantindo a minha sustentação nesse caso. Na verdade, doutor, tem voto divergente, mas eu acho que é só um voto divergente, então vai prevalecer o voto da eminente relatora. A eminente relatora mantém sua proposta de voto? Doutor Antônio Carlos, acompanha a relatora. Eu sou o terceiro votante, eu vou ficar vencido aqui nesse ponto, porque eu acho que o parágrafo 5º do artigo 884 da CLT ainda não foi analisado em detalhe pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo está calcada no CPC. Eu acho que o parágrafo 5º do artigo 884 CLT é norma especial que tem prevalência. Mas esse entendimento não tem prevalecido, prevalece o entendimento da eminente relatora, e eu proclamo que prevaleceu integralmente o seu voto, como foi anunciado, vencido o segundo votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Próximo. Acabou?
Terminadas as sustentações orais, se não houver nenhuma objeção, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sem objeção. Nenhuma objeção. Normalmente não tem divergência.